Olá, pessoal, tudo bom? Olá, gente, tudo jóia? Estou iniciando aí uma live por dentro da sua clínica. Eu estou muito feliz que a gente vai fazer uma live linda com o Dr. Philip Wolff da clínica Gênix de São Paulo. Estou deixando o pessoal entrar um pouquinho. Boa noite, Gabriele. Boa noite, Angra. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, um pouquinho mais tarde, às 20 horas do que o normal, mas muito feliz, aguardando aqui o Dr. Philip pedir para entrar na live, para a gente iniciar por dentro da sua clínica, a série que a gente já faz há 2 anos com as filiadas da nossa plataforma, né? Deixa eu mandar eu vou falar com o Dr. Philip aqui, ele aceita. E aí a gente já começa. Oi, Gabriele, você vai ser doadora? Que maravilha, que coisa boa. Isso é muito bom. Bom, hoje a gente vai desbravar a Clínica Gênix lá de São Paulo. A gente tem o propósito, o nosso Centantes Projeto de Vida, de encurtar caminhos, né? De trazer informações relevantes para vocês, até para facilitar essa escolha da clínica ideal, né? A gente sabe que não é fácil essa primeira fase, né? Então a gente está aí para desbravar as clínicas, nossas filiadas, como eu falei anteriormente, da nossa plataforma, nós tentantes projeto de vida.com.br, e trazer essas informações para vocês, de modo que vocês possam ter escolhas. Né? O Dr. Philip deve estar chegando daqui a pouquinho. E a gente vai iniciar. Ó, vamos ver aqui. Ver a solicitação. Doutor, eu convidei você, tá? Mas se você quiser também, eu aceito você. Tá joia? Vamos ver aqui. Tem uma pessoa aqui chamando Amana Paz. Acredito que não seja o Dr. Philip. Porque tá entrando pela Gênix, né? Agora eu vou chamar o Dr. Philip pelo Instagram da Gênix. Pronto. Convidei você, doutor, pelo Instagram da Gênix, tá bom? Acho que agora vai dar. Pronto. Vai dar agora. Olá, Olá. doutor. Deu Tudo certo? bom? Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Coisa boa, coisa boa. Tava dando uma introduzida aqui, doutor, que nós estamos hoje ao vivo, fazendo uma live muito bacana da série Por Dentro da Sua Clínica. Então, eu estava explicando para o pessoal, quem já acompanha o nosso Tentantes Projeto de Vida há um tempo, sabe que toda a nossa filiada da nossa plataforma, a gente marca uma live para a gente desbravar a clínica. E hoje chegou o grande dia da Gênix, Reprodução Humana de São Paulo. E você está aí, né, embriologista, fundador e diretor da Gênix, Reprodução Humana, como porta-voz da clínica, né? Para a gente tirar todas as dúvidas e, para quem não conhece, conhecer a clínica e saber que é uma possibilidade de escolha maravilhosa que nós temos aí no cenário da reprodução assistida no Brasil. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo. Vamos lá. Bom, a Clínica Gênix tem 13 anos de existência, né? A gente fundou ela em 2010 e desde lá nós estamos atuando com reprodução humana em todas as formas possíveis de tratamento. Formamos um número grande de profissionais que estão no mercado atuando em outras clínicas, como embriologistas e como médicos também, então isso nos deixa bastante honrados em poder fazer um pouquinho da parte da história das pessoas. Maravilha. Isso que eu ia perguntar, para a gente saber um pouquinho da clínica, dos procedimentos, da parte
de tratamentos complementares, testes genéticos, a gente vai falar aqui de programa de doação e recepção de gametas, preservação da fertilidade, laboratório, a gente vai falar de acolhimento, porque hoje em dia, né, doutora, eu acho que você concorda com a sua experiência na área, que o paciente, ele mudou bastante, né? Nós hoje somos um paciente 5.0, que é um paciente mais exigente e mais criterioso. Né? Então, o nosso propósito do Nós Tentantes é encurtar caminhos, trazendo essas possibilidades para esse paciente poder ter as melhores escolhas. Né? Então, essa informação relevante que a gente vai trazer aqui e que vocês podem interagir, tá, pessoal? Ninguém fica sai daqui sem resposta. Então, vocês podem interagir tranquilamente, que eu vou lendo e a gente vai respondendo, tá? Tirando as dúvidas de vocês. Tem gente que vai ser doadora, que já escreveu aqui. Podem tirar as dúvidas e vai ficar gravado no IGTV, no feed, né, do Nós Tentantes, para vocês depois multiplicarem essa live. Mas o X da questão, doutor, é que eu estava falando que o paciente hoje, a gente tem muitas expectativas. E vocês da clínica, vocês estão cada vez mais preocupados, graças a Deus, a atender as nossas expectativas com todo cuidado e, assim, nos oferecer, nos entregar a melhor experiência do paciente, né? E essa relação médico-paciente, que é de total importância, né? A gente vai falar aqui também desse acolhimento, de como que funciona na Gênix, aí em São Paulo, desde ali do começo, né, da primeira consulta até o beta. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa paciente, doutor, que está cheia de expectativa, que vai aí, que marca, liga, né? Como é que ela é acolhida por vocês, né? Como é que vocês dão esse suporte para a gente lá no comecinho? Então, vamos lá. Nós temos dois caminhos que a gente hoje atua na Gênix. Então, a Gênix sempre foi um serviço de apoio ao médico. Então, a gente passou por uma série de transformações e de mudanças e de renovação de processos e protocolos. A gente continua sendo uma clínica de apoio ao médico, mas a gente também é uma clínica hoje que recebe pacientes. Então, a gente tem dois tipos de acolhimento. A gente acolhe o profissional que traz a sua paciente, deposita a confiança e todo o desejo de ter um beta positivo no final das contas com a gente. E a gente tem a paciente que nos procura via Instagram, internet ou por indicação de outras pacientes e que batem na nossa porta. Em ambas as situações, a gente tem a jornada do médico e a jornada da paciente. A jornada do médico no sentido de facilitar ao máximo possível a vida dele quando ele chega na clínica, né? Então, fazendo toda a parte burocrática, recebendo os contratos, os termos de consentimento, exames que são mandatórios, e fazer o procedimento da maneira mais ágil possível e que a paciente se sinta mais acolhida nesse sentido. Quando a gente fala do paciente que vem nos procurar, a gente começa a jornada dele por uma triagem, que a gente chama, né? Então é uma conversa ou comigo ou com o médico da casa, e ali a gente vai descobrir o que esse paciente precisa. Então, entender a necessidade desse casal, desse paciente, dessa tentante, seja mãe solo, seja um casal homoafetivo, seja um cadeirante, enfim, todos os casais a gente tenta incluir da melhor forma possível e recepcioná-los da melhor forma possível. Entendendo o problema e a necessidade desse casal, a gente encaminha eles para um médico que mais a gente acredita que se molde no perfil desse paciente. E a partir daí começa a jornada da tentante, do casal. Bom, aí faz consulta, da consulta sai com um pedido de exames, esses exames são realizados nos laboratórios de apoio, enfim, aqui na cidade de São Paulo ou fora, enfim, desde que eles sejam regulamentados. Com o resultado dos exames, passa-se a fazer a estratégia do tratamento. Então, assim, quando é o médico que é o nosso cliente traz a sua paciente pronta, ela vem para fazer a coleta de óvulos, ou a inseminação, ou congelamento de óvulos, enfim, ou a transferência de embriões congelados, ou fazer um tratamento de ovo-recepção, de embrioadoção também, que é uma coisa que está começando, graças a Deus, os casais que têm embriões excedentes estão resolvendo doar esses embriões para outros casais, então isso é uma coisa muito legal, tirando um pouquinho da burocracia porque a gente precisa retestar
muitas vezes os casais para liberar os embriões para adoção, mas enfim, as coisas estão caminhando nesse sentido. Então a gente tem essas duas vias de atuação para com o médico e para com o paciente. E todos os processos de tratamento possíveis dentro da reprodução humana são feitos na Eugenics. Perfeito. Uma das coisas aqui que a gente tem em pauta que falar, além do programa de doação e recepção de gametas, né, que muita gente procura, a ovodoação principalmente, a gente também tem que falar da embriodoação, porque eu tenho alguns casos de tentantes que têm essa vontade de fazer a embriodoação, mas tem que saber aonde achar, né, um embrião disponível, que não é todo mundo que tem, porque a gente não tem o hábito, né, infelizmente no Brasil, de doar embriões, né, não é cultural, assim. Na verdade, a gente, assim, por onde a gente tenta convencer o casal a doar esses embriões? Quando eles completam 3 anos de armazenagem com a gente, né? Então, aí a legislação brasileira permite que, infelizmente, se descarte esses embriões. Então, assim, filosoficamente, eu sou muito favorável em tentar convencer o casal a doar esses embriões para outros casais. E a gente tem a disponibilidade, e hoje os processos são bem seguros da gente poder mandar esse embrião para um outro estado, para uma outra cidade, enfim. Então, a gente tem essa flexibilidade para que as pessoas também fiquem um pouco desapegadas do seu material genético. Eu sei que é um tema sensível para a gente falar com os casais, que muitas vezes eles não aceitam doar, mas hoje a gente vê que eles estão se tornando um pouco mais acessíveis e de vez em quando a gente tem uma grata surpresa de um casal destinando os embriões descendentes deles para adoção. Não, e é aquela coisa, quando a gente precisa, né? Que nem o caso que foi comigo, eu precisei de um óvulo doado, né? Então, eu já doei embriões. Então, acho que essa coisa está mudando, né? Eu acho que as pessoas estão começando a pensar de forma mais altruísta e pensando mais no próximo, né? Então, vamos pegar essa carona aí, vamos começar a pensar assim que é um ato de amor e que se a gente não vai usar esse embriãozinho, por que não ajudar uma família a ser construída, né? Então, acho que essa chave, eu acho que está virando, eu acho. Eu acredito que seja um movimento que está sendo aos poucos, mas a gente vai conseguir, assim como o congelamento de ovos, que hoje está super falado, né, doutor? Como é que é na clínica Gênesis o congelamento de ovos? É um dos tratamentos que vocês fazem também, né? Sim, a gente tem duas portas de entrada também para criopreservação de ovos, então para pacientes oncológicos, né? Então vamos começar pela parte mais complexa, que são pacientes que infelizmente recebem um diagnóstico devastador, mas a gente sabe que eles têm uma chance, eles têm um tempo hábil de passar por um serviço de reprodução humana e congelar seus ovos. Então, a gente tem aí uma equipe que sempre está de prontidão para esses casos, e hoje o Supremo Tribunal de Justiça concedeu para esses pacientes oncológicos que o plano de saúde arque com a criopreservação de óvulos, né? E a gente está brigando para que isso aconteça também para os pacientes masculinos que precisam congelar sêmen nesse sentido. E tem o outro lado, que é a criopreservação, para a preservação da fertilidade, para postergar a maternidade, né? Então, para o futuro. Então, são jovens estudantes, empresárias que querem postergar a maternidade e vêm e congelam seus óvulos com a gente. E aí, em algumas situações onde essa menina, essa jovem mulher, né, na verdade, ou essa jovem empresária, às vezes ela não tem o recurso suficiente para arcar com o tratamento, a gente pergunta se elas querem doar óvulos para a gente, então acaba fazendo uma doação compartilhada com a clínica, e elas têm aí o benefício de reduzir o custo do tratamento. Isso é maravilhoso, isso é muito importante a gente falar, porque isso é um assunto muito recorrente que me procuram, até porque eu tenho o Ninho Solidário, o braço social do Nossos Tentantes, há 4 anos, né, doutora? Então, muitas pessoas sem condições financeiras ou com barreira financeira. Eu sou uma pessoa, eu e o Pedro, que passamos por uma situação financeira que quase foi um impeditivo para a gente seguir adiante, né? Então, a gente sabe na pele, assim, como foi difícil a gente dar continuidade no nosso tratamento depois de 4 anos. Talvez seja por isso que o Ninho Solidário nasceu junto com o Nossos Tentantes, que foi em 2019. Então, muitas pessoas me procuram, e isso é uma coisa que você falou, muito importante de deixar aqui bem claro.
Se a pessoa não tem situação, se tem uma barreira financeira, tem possibilidades de fazer um tratamento mais barato doando seus óvulos, né? Claro que não é todo mundo que pode ser doadora, não basta querer, né, doutor? Tem que poder. Depois a gente Sim, não, então, vai falar. a questão de ser uma doadora, a gente precisa fazer todo um escrutínio ginecológico do histórico familiar, levantar cariótipo, doenças pré-existentes, enfim, e eliminar qualquer tipo de fator feminino para que ela se torne uma doadora. E ter entre até 37 anos, segundo a legislação, mas as clínicas acabam optando até os 30, 32 anos, no máximo, para ser uma candidata a doar óvulos, né? Então, às vezes, a barreira idade também interfere um pouquinho. Com certeza a barreira idade atrapalha para tudo, né? Para ser doadora, muitas vezes, para Sim, para conseguir, para conseguir gerar com nossos próprios ovos, porque o relógio biológico ele não é, ele é cruel, não aguarda, né, doutor? Eu que o diga. Então é tudo mais complexo quando a gente tem uma idade acima de 37, né? com certeza. E uma coisa que a gente vem observando e vem ajudando os pacientes, não só pacientes que queiram congelar óvulos e doar seus óvulos, a gente tem aí hoje um departamento que faz uma assistência para um planejamento financeiro. E dentro em breve a gente vai ter aí uma grata surpresa que a gente vai poder, não a clínica financiar o tratamento, mas a gente vai ter financeiras que vão ajudar esses casais a uns juros bem razoáveis. Então, enfim, então a gente o querer nesse sentido pode É. ser é, já meio caminho andado e um empurrãozinho de uma financeira pode ajudar esses casais a realizarem seus sonhos. E tem os projetos sociais também que a gente é, acaba também fazendo bastante a parte social. Isso aí é outra coisa bem importante. Na minha época não tinha essas empresas que ajudavam a custear, quer dizer, que tiravam financiamento, né? Então, hoje em dia, a gente também tem essa possibilidade e isso ajuda bastante, porque, volto a falar, o fator financeiro é um dos maiores impeditivos para a gente continuar nessa jornada, né? Tem o fator emocional, que é Com muito, certeza. mas o dinheiro, infelizmente, impede a gente de continuar sonhando, muitas vezes. Nada que um bom planejamento não seja 90% do caminho para realizar seu sonho. Então, assim, a gente tem feito aí alguns planos. Ah, eu quero fazer meu tratamento para o ano que vem. Então, a paciente vai fazendo uma poupancinha com a gente e no ano que vem tem o seu tratamento. E assim, a gente tem conseguido ajudar vários casais, vários tentantes a realizarem seus sonhos. Doutor, se a pessoa levar uma. Daqui a pouco ela leva, sei lá, estou dando um exemplo, duas doadoras, tá? De forma altruísta. Essas doadoras ajudam essa moça, aí essa moça tem um benefício bem bom, né? Para fazer um tratamento de alvo-doação, por exemplo. Sim, a gente acaba dando um bom desconto no tratamento dessa paciente. E acaba ajudando também as doadoras com os exames. Então, elas passam por uma avaliação médica, e são extremamente bem cuidadas, bem tratadas, e óbvio que se elas se enquadrarem no perfil de serem doadoras, elas acabam entrando nesse programa de ovulação. Tá. Vamos falar como é que vocês trabalham com a ovo-doação. Porque existe muita procura, né? Cada vez mais as mulheres hoje estão deixando os filhos para terem filhos para mais tarde. Então, muitas pessoas, assim como eu, estão precisando de um óvulo, né? De um gameta feminino, até mesmo de um gameta masculino, que é o sêmen. Mas vamos falar um pouco da ovorecepção, né? E também dos tratamentos do modo geral da Gênix. Depois vamos passar para os tratamentos complementares. Tá bom, então vamos lá. Tanto a ovo doação quanto a sêmen doação envolvem alguns critérios. Então, geralmente, pacientes que necessitam de ovo doação são aquelas pacientes que já não ovulam mais, ou estão numa idade avançada, ou tiveram várias falhas de tratamento, onde a qualidade ocitária era a causa principal do insucesso do tratamento, então elas recorrem a um programa de ovo doação.
Geralmente, o que que se faz? A gente recebe, ou pelo médico ou pela própria paciente, as características físicas dessa paciente e tenta achar uma receptora que tenha as mesmas características, como tipagem sanguínea e características biotípicas. Aí, nesse sentido, quando a gente tem um match, a gente oferece essa doadora para essa paciente e, se ela aceitar, começa o tratamento dela. Para casais homoafetivos masculinos também passa pelo mesmo processo, com a exceção que a gente vai precisar de um útero solidário, que nem sempre é uma tarefa fácil, porque nem sempre tem parentes de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau que se dispõem a engravidar para esse casal de meninos, né? Então, às vezes a gente acaba se esbarrando nessa burocracia que hoje é o Brasil, mas de qualquer forma, assim, quando não existe o útero solidário, a gente pode recorrer a uma pessoa próxima desse casal e faz um pedido para o CRM, o Autorização. CRM Aí concordando, geralmente tem uma autorização. Demora um pouquinho, mas às demora vezes, muitas vezes um pouquinho. acontece de essa autorização ser aceita, né, doutor? Isso. Então, assim, a gente tem um programa interessante de doação, assim como qualquer clínica hoje no Brasil. Enfim, e a gente trabalha com ovo doação compartilhada e às vezes aparece uma doadora altruísta que deixa seus ovinhos com a gente, ou em casos que a paciente congelou seus óvulos e deixou uma parte com a gente também. Então a gente pode oferecer esses óvulos para as nossas receptoras. Tá, perfeito. Doutora, pergunta que não faz calar. Sim. E é assim, crucial. Quanto tempo a média para esse match acontecer? Para essa receptora achar uma doadora ideal dentro das características físicas, né, fenotípicas dela e se vocês aí na Genix têm uma quantidade bem variada de fenotípicos, assim, de características físicas. Na verdade, a gente atende bastante gente, então às vezes calha da gente ter a sorte de ter óvulos congelados para duas, três ou quatro receptoras diferentes, né? São óvulos diferentes de pessoas. Enfim, nem sempre isso acontece da noite para o dia, e a gente sabe que lidar com a ansiedade da receptora é um processo complexo. Então, às vezes, a gente dá sorte de, no primeiro mês, a gente já ter uma doadora disponível para essa receptora, ou às vezes, dependendo das características Tá. físicas da receptora, demora um pouquinho mais. Um exemplo que, assim, que é quase a peso de ouro, são doadoras orientais. Então, isso demora uma vida para a gente achar uma doadora japonesa que se disponibilize ou se disponha a compartilhar seus óvulos com uma outra receptora. Então, às vezes, a gente tem um problema e, às vezes, tem que se recorrer a bancos internacionais. Doutor, aqui tem uma pergunta sobre doadoras loiras de olhos claros. Vocês têm disponível aí na Genix? A Gabi está perguntando. Bom, então eu vou voltar um pouquinho para trás. Assim, a gente está abrindo uma Genix no Paraná, em Maringá, né? Então, a gente vai ter um outro laboratório lá que talvez a gente consiga, pelo fato da região sul, você ter mais pessoas com as características de olhos azuis, loiras, né? Enfim. Então, talvez a gente consiga algumas doadoras nesse sentido, sim. Mas, Ah, geralmente, isso é para recorre-se esse ao ano? Instituto Vocês estão abrindo Nacional. essa nova sede? Sim, em Maringá. Que Dentro, em legal! breve, a gente vai ter surpresas. Então, a responsável técnica lá e a médica que vai ser diretora do serviço, é a doutora Andréa Barueco, né? Então, ela vai estar à frente da Gênix Maringá e a gente vai ter um laboratóriozinho lá montado para atender os pacientes ali da região. Que legal, vão estar bem perto de mim até. Vai estar mais Sim, perto, vai né? ficar bem mais fácil a gente conciliar e fazer algumas coisas interessantes para poder ajudar as pessoas. Aham, então, uma novidade aí. Uma novidade. Sim, E, doutor, falando de como é que vocês têm aí na Gênicas em São Paulo uma equipe multidisciplinar, né? De sim. psicólogas, nutricionistas, acupunturistas. Me fala um pouco sobre essa equipe multidisciplinar que vocês têm aí. E também está chegando no meu celular aqui uma pergunta muito importante que eu acho, que é, por exemplo, vocês disponibilizam algum contato telefônico
para caso a pessoa está em tratamento e precise de uma informação assim, tipo, de última hora, por exemplo, uma medicação que precisa tirar uma dúvida, até mesmo qualquer coisa que seja de urgência. Vocês têm essa disponibilidade Sim, de dar então, esse de emergência para as tentantes? pacientes, pacientes que estão em tratamento, então eles têm um contato direto com os seus médicos, com os médicos que são responsáveis pelo tratamento dessas pacientes, e a gente tem a nossa equipe que também fica de prontidão. É, óbvio que talvez não 24 horas por dia, mas assim, em casos excepcionais a gente consegue resolver qualquer situação, qualquer problema que precise de uma medicação que está faltando ou que a paciente esqueceu e a gente tem, porventura, na clínica, então a gente oferece para essa paciente. E como eu falei no início da nossa conversa, a gente faz uma triagem. Nessa triagem, a gente acaba entendendo um pouquinho das necessidades do paciente e no meio do tratamento, se o paciente quiser, ela pode agendar uma consulta com a gente, conversar com o embriologista, conversar comigo ou conversar com o médico responsável pelo caso para tirar todas as dúvidas, desde a parte administrativa até a parte técnica. Então, o suporte para paciente é o tempo todo. E isso é muito bom, sabe, doutor? Porque uma das coisas que eu me lembro, assim, e que eu acho que mudou, né, é que a gente não tinha há uns anos atrás, por exemplo, eu fui tentante de 2014 a 2018, então eram outros tempos. Mas a gente não tinha acesso aos embriologistas. Você que é embriologista, hoje eu vejo que vocês falam conosco, vocês tiram dúvidas, vocês explicam os pronúcleos, vocês explicam as letrinhas, os números, que na minha época eu não tinha muito acesso, assim. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, dá uma certa tranquilidade, porque a gente entende melhor, porque vocês estão mais perto da gente hoje. Tu concorda? Tu, como embriologista, Sim, sim. teve uma mudança, né? Eu sou formado há 30 anos, atuo na embriologia há 25. E quando eu comecei na embriologia, o médico falava que o biólogo não era gente, não podia ter contato com ninguém, a não ser com o microscópio e com a bancada. Hoje, graças também ao nosso pioneirismo e algumas iniciativas que, quando a gente abriu a Gênix, a gente sempre fotodocumentou todos os processos. Então, da coleta de óvulo à transferência de embrião, sempre foi filmado e fotografado. E a gente sempre ofereceu essas imagens, essas informações para os pacientes. E hoje, nas transferências, então, o paciente consegue ver a montagem do catéter em tempo real e seu embriãozinho no monitor, assim, lá no centro cirúrgico, onde ela vai fazer a transferência de embrião. E além da acessibilidade realmente com o embriologista. Então, a gente acaba oferecendo um contato direto para o paciente. Então, geralmente é por via WhatsApp, né? A paciente pergunta, ou às vezes a paciente que é mais afoita, ela acaba ligando para a clínica e um dos embriologistas acaba tirando as dúvidas dela também. Então a gente sempre está em comunicação tanto com o médico quanto com o casal. Isso faz toda a diferença, porque nos deixa mais Sim, tranquilo, como eu falei, né? A gente conseguir entender melhor. Por exemplo, tem casos que acontecem de ter vários blastocistos e tem casos que não chegam a nenhum blastocisto, e aí tem vezes que há transferência e né? A gente tem muitas dúvidas, a gente tem muitas inseguranças, muitas incertezas. Então, acho que ter uma pessoa para esclarecer nossas dúvidas, né, e mostrar os próximos passos, isso é a transparência que eu falo e defendo muito entre o médico e o paciente, né? E nós termos essa confiança em vocês e vocês estarem abertos a tirar nossas dúvidas, porque existem muitas dúvidas, né? o mais legal hoje, que assim, a gente tem uma geração nova de médicos que, além de confiar muito no laboratório, deposita a confiança da paciente deles com a gente, e a gente acaba tendo um contato direto e uma comunicação direta com esse paciente, explicando desde o processo de fertilização in vitro, a eventual vai fazer biópsia, mas a biópsia não vai ser agora de manhã, vai ser de tarde, se espera para ter até D6, D7, enfim, a gente sempre está em constante comunicação, tanto com o médico quanto com o casal, ou com a paciente em geral. Enfim, então ela não sai da clínica sem nenhum tipo de informação, e mesmo se ela quiser, ela pode agendar uma consulta no meio do tratamento dela, e a gente
pega o prontuário dela, pega as fotinhos dos embriõezinhos dela e acaba explicando isso para ela também presencialmente ou hoje com a A tecnologia ou telemedicina. por telemedicina, isso. Isso. Não, a telemedicina, graças a Deus, com a pandemia, é uma das únicas coisas que foram boas da pandemia e veio para ficar, né? E Isso nos deixa bem curtas felizes, assim. distâncias e abre facilidade para o casal. Então, a gente atende muito casal do interior de São Paulo que começa o tratamento à distância e quando vai vir fazer coleta de óvulo, vem para São Paulo um dia antes ou às vezes até no mesmo dia da coleta. Não, e de todo o Brasil, né? Isso facilitou muito, isso é muito bom. É uma Sim, das coisas boas que eu falo da pandemia, né? E também uma coisa, herança da pandemia é essa quantidade de conteúdo que está à nossa disposição através de lives e podcasts e eventos online. Tudo isso aconteceu ali durante o tempo que nós estávamos em casa, né? sim. E ao mesmo tempo que a gente estava em compasso de espera, as tentantes, as famílias tentantes, a gente estava podendo adquirir esse conteúdo de forma gratuita. Né? Isso eu não tinha na minha época, era zero conteúdo que eu tinha de assim, acesso, e isso faz toda a Eu, diferença, né? eu falo brincando que na pandemia eu estudei mais do que quando eu estava na faculdade, né? Porque todo dia tinha uma aula, todo dia tinha uma live, todo dia tinha alguma coisa diferente acontecendo, grupos de discussão se formaram, foi uma coisa muito, Foi muito intenso, foi muito desde que intenso. uma tragédia, uma coisa muito gratificante, muito produtiva surgiu. Então, isso fez com que É, a gente crescesse bastante e estreitou laços, tanto com os colegas de outros serviços que hoje trocam figurinhas que antigamente não aconteciam, e com é, os médicos também que trocam informações com as clínicas concorrentes, vamos dizer assim. Então, isso também é uma coisa que, na minha época, que quando eu comecei como embriologista, não existia. não, eu também, eu nunca, eu brinco, assim, o nosso Antares, ele cresceu na pandemia, né? E foi ali na pandemia que a gente começou a realmente expandir. Então, tem coisas que ainda a gente pode falar que foram boas, né? Durante esse tempo de compasso de espera. Olha, minhas anotações estão tudo caindo sempre. Estão caindo 10 vezes aqui. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós falamos aí, tem uma pergunta aqui, a gente falamos um pouco sobre o blastocisto, né? Sobre o papel do embriologista. E aí tem uma pergunta: qual a quantidade mínima de óvulos que a doadora recebe? Ou se existe garantia de blastocistos? Assim, falar em garantias em reprodução humana é uma coisa que deixa a gente um pouco apreensivo, mas a, a dúvida e a ansiedade da paciente do outro lado também é, é, é válida. Então, assim, o que a gente conversa com as doadoras? Então, a gente oferece de 6 a 8 óvulos para elas e não promete, mas garante um blastocisto pelo menos. Em geral, como doadoras têm até 32, 33 anos, então a qualidade ossitária ela é muito boa e às vezes a gente tem surpresas muito gratificantes de ter mais do que um blastocisto. Às vezes tem 4, 5 blastocistos, ou pelo menos a expectativa é 50, 60% da corte de óvulos injetados se tornarem um bom blastocisto. Tá. Quais são as características da doadora que temos acesso, as receptoras, no caso, né? Na verdade, a, a receptora tem acesso. Primeiro que assim, a doação no Brasil hoje ela mantém o anonimato, a não ser que seja um parente de primeiro grau ou segundo grau, se eu não me engano. Então, acho que irmãs podem doar entre elas, ou até quarto grau, e aí é revelada a identidade, porque são parentes. Mas quando são doadoras não parentes, a identidade não é revelada, o anonimato é mantido, então quem doa não sabe para quem está recebendo e quem recebe não sabe quem está doando. Enfim, então, nesse sentido, o que a receptora recebe? Todas as características físicas da doadora, né? Então, tipo sanguíneo, peso, altura, tipo de cabelo, e a gente oferece uma foto de criança dessa doadora. Então, elas podem comparar, pelo menos Então a foto de uma foto criança. de criança, a receptora, no caso, pode ver na Gênesis. Isso. Legal. É importante. Bom, tem uma pergunta aqui, mas calma aí que eu vou.
Bom, a gente já vai falar aqui com a Reis, tá? Que tem duas observações, mas antes disso, a gente tem que falar sobre. Vamos continuar sobre algumas coisas que a gente tem aí para debater, para a gente saber como é que funciona na Gênix, tá? Tá A bom. gente falou de preservação da fertilidade, a gente falou um pouquinho sobre embriodoação. Aí eu só quero completar uma pergunta sobre a embriodoação. Hoje, vocês têm embriões disponíveis? Hoje a gente tem talvez uma pequena quantidade de casais que se disponibilizaram a doar esses embriões. Então, a gente fez, fez uma leva grande de embrioadoção, né, ao longo desse ano, e agora o nosso banquinho tá acabando. Tá. Então, Mas não tem. se chegar um casal, tá, que não tem, por exemplo, aquela exigência de um monte de características físicas. Ela quer ser mãe, ele quer ser pai, e para eles, tanto faz se é o olho, a cor de tal. Essa pessoa quer fazer uma embriodoação por ser um pouco mais barato e não está querendo saber sobre características físicas, mas ela quer saber se tem um embrião. Hoje ela pode ligar para vocês Por e favor. talvez. E a única coisa assim que a gente vai pedir é um pouquinho de paciência para a gente buscar as eventuais pacientes que se disponibilizem ou que gostariam de doar os embriões delas excedentes. É porque eu E vejo. isso acontece num movimento que toda vez que a gente manda a cobrança da manutenção dos embriões, então aí os pacientes começam a se manifestar, descartar embrião, e é ali que a gente começa a tentar convencer o casal de doar esse embrião. Então seria uma coisa muito bacana esses casais realmente se solidarizarem com casais que queiram adotar esses embriões e doarem os seus embriões. Eu pergunto isso porque eu vejo que as pessoas que querem, muitas pessoas, não tô, eu estou generalizando, tá? Mas muitas pessoas que estão afim de fazer uma embriodoação, elas não estão muito preocupadas com as características físicas, diferente da ovorrecepção, que a gente quer o mais próximo, não igual, mas o Com mais próximo da 50%, 50%. Eu tenho casais que gostariam de ter as mesmas características deles ou características parecidas, e metade das pessoas que nos procuram realmente não estão interessadas em saber cor, credo, raça, religião, nem nada disso. Eles querem apenas o é, embrião e engravidar. exatamente. Eu tô com uma fatia assim, um grupinho de tentantes que estão afim dessa embriodoação e que estão abrindo mão, né? Mas está difícil achar um embrião disponível, e por isso que eu estou batendo aqui na mesma tecla. A Nanda está dizendo assim: sou do Rio de Janeiro, estou com atendimento agendado. É possível conversar com o embriologista antes da coleta do sêmen? Sim, A Nanda deve estar com a agenda falando da Gênix, óbvio, né? ela pode falar com Augusto, que é o chefe do laboratório, pode falar comigo. Ela pode agendar uma conversa online também, um dia antes da coleta, enfim, ou no dia da coleta. Como eu falei, a gente está 100% acessível aos nossos pacientes. Para Viu, tirar Nanda? dúvidas, Então, para responder, para explicar, para mostrar, para falar como funciona, o que pode dar certo, o que pode acontecer de errado, enfim. Então, tudo é explicado, mostrado e apresentado para o casal. viu, Nanda? Então liga lá para a Gênix e já faz esse teu, já reserva esse teu horário, né? Porque já está vendo aqui pelo doutor Felipe que vocês podem juntos traçar essa jornada do paciente, né? Então isso aí é muito bom e faz toda a diferença, tá? Então vai lá e marca para dar tudo certo. Tá, a Miranda disse, acho que lá em cima teve um mínimo perguntou, né, a Gabriela, sobre o mínimo de óvulos para doadora, de 6 a 8 óvulos para receptora. Tá? Tem uma moça falando aqui, Uhum. tá? Aqui é a Grazi, Campo Largo. Dúvida: se eu levo uma doadora, existe número de óvulos que ela precise ter na doação para bater no percentual do valor, ou independente do número de óvulos, a doadora ela pode ter esse
benefício? Tem que ter um número Na mínimo. verdade, na verdade, assim, a gente, por filosofia, nunca quantificou o número de óvulos para uma paciente ter algum benefício no tratamento dela. Então, é óbvio que assim, a gente gostaria que essa menina tivesse um número razoável de óvulos para atender a outros casais. Uhum. Mas assim, é algo que a gente não pode predizer 100% de certeza que o estímulo vai dar certo e que a gente vai ter, sei lá, 20 óvulos. Isso é uma coisa que dá para ter uma estimativa, dá para acompanhar o ciclo, óbvio, mas assim, nem sempre o que a gente vê no ultrassom é aquilo que acontece na coleta. Tá. Doutor, tem um fantasma que a gente precisa desmistificar aqui na live por dentro da sua clínica. Teste, Vamos adivinha vamos qual é? fazer Testes genéticos. testes genéticos. Bom, a gente tem, na verdade, a gente tem a parceria com hoje os três principais laboratórios que fazem avaliação genética no Brasil, que é a Genomics, a Cromosome DASA e a Progênesis, que está chegando aqui no Brasil. Então, como é que funciona se, por exemplo, o paciente é portador de uma doença monogênica, né? Então, autossômica, que tem uma mutação importante e que precisa, e que sabe que ele vai levar essa mutação para o embrião. Então, o que a gente faz? A gente recebe esse paciente, conversa com ele, encaminha para o geneticista faz um aconselhamento genético, explica que eles têm que fazer, que a gente tem que identificar a mutação, desenhar uma sonda, geralmente para doenças conhecidas, essas sondas já existem, e a partir dessas sondas a gente faz um PGTA, PGTM, ou seja, a gente faz o screening do embrião para euploidias, para o número de cromossomos, e depois para as doenças monogênicas conhecidas, e a gente consegue selecionar esse embrião e transferir o embrião livre dessa mutação. Tá, Então, hoje é possível fazer isso e funciona dessa maneira. maravilha. Agora, aquela perguntinha de uma mamãe receptora, né? Hum, Esse teste genético, a gente não tem indicação, geralmente, porque a doadora é muito jovem, né? Mas muitas pessoas que me procuram e a gente conversa, a gente tem grupos de WhatsApp, etc., vem aquela coisa, tá, mas eu quero esse teste genético, eu quero o, porque mesmo, o teste mesmo de sem indicação. compatibilidade Como é que genética do funciona isso? casal, é isso? Oi? Na verdade, a gente está falando do teste de compatibilidade entre a doadora e, e, E o o, marido? e o casal receptor. É, o Isso. TZT, né? Teste de Isso. compatibilidade genética. Então, assim, eu vou dar a minha posição. Assim, como empresário, vamos dar teste para todo mundo. Um, como embriologista, uma doadora de 30 anos de idade, 32 anos de idade, ela não tem nada que leve a crer que exista a necessidade de se fazer esse teste. Mas, se for desejo absoluto do casal, nós vamos fazer o teste, pronto, acabou. Então, a gente tira sangue do marido, tira sangue da doadora, manda para o laboratório de genética e eles fazem o crossmatch, né, que é o pareamento dos genes e fazem a leitura se existe a probabilidade de ter determinadas mutações. Então, pode ser feito isso sim, sem problema nenhum. Tá, essa é a mulher que vai ser receptora e que a doadora tem 30 anos, 32, enfim, que não tem indicação, mas se quiser vai fazer, vai arcar porque é caro, ou não É vai por isso que fazer. eu falo, como empresário, é muito bacana para a gente. Como embriologista, não vejo indicação absoluta. Então, Entendi. mas assim, a vontade do casal é soberana. Então, assim, a gente não vai negar de fazer por uma questão A ou B. A gente vai realizar o teste e vamos satisfazer a vontade do casal. Tá. E, doutor, e aquela mulher, aquele casal que já tem, assim, por exemplo, não digo idade avançada, mas tem 39 anos ou 40, Sim, tá? Vamos dizer aí, botar um limite de 40 anos. Esse casal, ele ainda está tentando com óvulos próprios, ele ainda quer sim. fazer essas tentativas, esgotar essas tentativas, para depois, talvez, passar para uma doação, se precisar.
Mas aí, o que vocês indicam para esse casal de 39, 40 anos? Na verdade, assim, hoje, hoje a parte clínica, ela criou um corpo muito importante do ponto de vista de antes de bater o martelo do tratamento, melhorar a qualidade de vida do casal. Então, geralmente, é que às vezes os casais eles estão com uma ansiedade muito grande e não tem muita paciência de esperar 3 meses para fazer uma desintoxicação, mudar um hábito alimentar, começar uma atividade física, tomar antioxidantes, uma série de coisas para depois começar o tratamento. Enfim, supondo que a gente passe por todas essas etapas, faça essa coleta dos ovos, um casal aí de 40 anos de idade, a gente conseguiu 10 óvulos, 6 blastocistos, o que a gente vai fazer? A gente vai indicar a biópsia, porque é uma indicação absoluta por questão da idade materna. Então, faz a biópsia para determinar a euploidia desses embriões. Perfeito. Porque com essa idade a gente sabe que qualidade versus quantidade. Então, muitas vezes, o que aconteceu comigo? Eu tinha 41 anos e eu cheguei a ter, doutor, 4 embriões blastocistos. E eu inseri os 4. Só que eu não tinha feito biópsia, não sabia se eles eram euploides ou não. E nenhuma das vezes, das 2 vezes com meus óvulos próprios, que eu tinha primeiro 4 blastocistos e depois 3, isto é, eu tinha quantidade, mas não tinha qualidade, eu tive gestação. Mas chegou a fazer biópsia desses embriões? Não, nunca Não, fez eu não biópsia. fiz. Eu não sabia se eles eram euploides ou aneuploides. Eles chegavam ao melhor estágio de blastos e eu inseri os 4 e depois inseri os outros 3, entendeu? 2 tentativas. Mas aí que eu quero dizer, eu não fiz É biópsia. Então, corajosa, talvez 4 se eu tivesse feito embriões. biópsia, eu saberia que dos 4, nenhum estavam aptos. Todos estavam cromossomicamente alterados. A tecnologia, assim, é uma discussão muito pertinente, se a gente indica biópsia para todo mundo ou só em casos que a indicação for absoluta. Então, tem brigas muito interessantes do ponto de vista acadêmico nos congressos, falando se indica biópsia para todo mundo, se não é biópsia para todo mundo. Enfim, a biópsia ela vai encurtar o tempo de espera, mas não vai aumentar as taxas de gravidez. É óbvio que se você começa a transferir só embriões euploides, a sua chance de uma gravidez ela é maior, mas a taxa acumulativa ela não aumenta. Então, é assim, é importante, é uma metodologia que precisa ser bem empregada para que a gente tenha bons resultados. Assim como a transferência do embrião é fundamental. Então, o laboratório entrega um embrião de livro e o médico tem que fazer uma transferência perfeita. E aí você tem maior chance de ter uma gravidez. Então, aí por isso que eu digo que o nosso fantasma é teste genético. A gente morre de medo de mil. É um filme que passa na nossa cabeça, de nós tentando. Tem o lado prático da biópsia, que ela vai te dar um diagnóstico. Olha, você tem 5 embriões, 3 são normais, 2 são alterados. Eu acho que faz parte do negócio. Quando você tem 100% dos embriões alterados, também, assim, por mais trágico que seja a situação, é um resultado positivo. A gente está dizendo, ó, não adianta a gente transferir, porque provavelmente você não iria engravidar ou iria engravidar e perder. Então, assim, a gente está poupando um sofrimento posterior da transferência. O Rico, ele tá aqui querendo dar oi, agora ele vai sair, porque a mamãe tá trabalhando, tá? Vai lá com o papai. Ah, ele quer mostrar a chuteira dele, olha que bonita, pessoal. Legal. Chuteira dourada, vai lá. Vai lá com o papai, que a mamãe tá É trabalhando. grandona, olha. Grandona. Vai lá, filho. Daqui a pouco a mamãe vai lá com você. Tem a vida como ela é, pessoal. Com certeza. Ai, de noite a gente tá com a figurinha aqui circulando na casa. E ele sempre gosta de dar um oi. Ele diz que ele é o rico dos nossos assentantes, né? Então, ele se acha com direito, doutor, de participar das lives de vez em quando. Mas é um prazer tê-lo participando das lives. Coisa querida. Bom, tem uma moça aqui, tá? Que disse assim: gostaria de saber mais sobre condições de pagamento e parcelamento, porque o valor é extremamente caro. Nós estamos aqui conversando, né, sobre como funciona a Genix
Mas uma coisa que a gente não costuma na série por dentro dessa clínica é falar de valores. Por quê? Eu vou explicar por quê, Reis. Porque é muito individual, né? A jornada é muito individual. Então, assim, como é que a gente vai dar valores, pelo menos aqui por dentro da nossa clínica, eu costumo dizer que é melhor vocês ligarem, né, para individualizar a jornada, enfim, a caminhada de vocês, porque é muito relativo, né? É, talvez você precise de algumas coisas, não tem como a gente falar de preço, resumidamente aqui falando, porque eu concordo que é muito individual essa jornada. Então, ela tem uma observação. Visitei algumas clínicas, inclusive a Gênix, São Paulo, e achei complicado a forma de parcelamento, né? Na Mas verdade, sim, é que recentemente a gente está mudando algumas coisas nesse sentido. Então, de qualquer forma, assim, hoje a gente tem um atendimento onde o casal pode fazer um planejamento financeiro. A gente está disponibilizando uma plataforma de financiamento que a gente indica, pelo fato da gente ser parceiro, a gente e outros serviços também, e mais, acho que mais uma semana, duas, a gente vai ter aí um outro fator agregador nessa parte de financiar tratamento. Então, isso vai ser uma coisa bem bacana que o paciente trata direto com esse agente e a uma taxa bem interessante. Então, assim, não é uma coisa que é muito que vai pesar muito no bolso do paciente. E a gente também parcela em até 6 vezes sem juros, ou se o casal for lá na clínica conversar com a Vanessa ou com a Letícia, de repente você consegue um plano melhor de parcelamento. Então, aí que entra a individualização. Por isso que eu acho importante esse contato com a pessoa do financeiro para poder expor a situação e poder planejarem juntos, né? Que é o ou, que a gente falou ou, desde o começo. como eu falei, a porta de entrada para todos esses processos começa com a triagem. Então, se quiserem, conversem comigo, e aí eu faço todo o direcionamento também para a parte de planejamento financeiro. Vamos procurar um jeito que seja viável para o casal. A gente tem os projetos sociais para famílias que têm renda até R$ 10.000. A gente consegue fazer um bom desconto no tratamento, nos honorários médicos. A gente só não consegue desconto nos remédios. E aí Tá. vai muito de cada médico optar por mini-FIV, que eu não sou muito fã, mas enfim, é um jeito de você baratear o custo da medicação e ter menos óvulos, ou brigar por um desconto ou um parcelamento maior nos deliveries que vendem medicação. Isso era uma outra pergunta que a gente tem no nosso cronograma sugestivo, que é sobre é, esses programas para baixa renda, né? Então, vocês têm esse programa disponível aí na Genix, é isso, doutor? Desde o dia que a gente abriu as portas da clínica, a gente sempre atendeu todo mundo que bateu na nossa porta. E hoje a gente tem algumas regrinhas para separar aqueles casais que realmente precisam de uma ajuda nossa e daqueles casais que têm condição de arcar com os custos cheios. Então, assim, a renda familiar até R$ 10.000, apresenta um holerite e um extrato bancário, a gente faz uma avaliação que não demora mais do que um dia, no dia seguinte tem um ok e começa o tratamento. Olha isso, gente. Olha isso. Isso aqui é muito importante falar, tá? Dentro de tudo que a gente está desmistificando aqui, entendendo e respondendo as perguntas, interagindo com vocês, existe sim. Vocês têm uma mini, né, um passo a passo, mas para você que tem até R$ 10.000 comprovando, né, você tem condições sim de fazer uma fertilização in vitro na Genix. Uma coisa que o doutor falou muito importante, que eu também concordo, tá, doutor? A mini FIV. Eu tenho umas duas tentantes que fizeram mini FIV e se arrependeram de fazer, porque juntaram o dinheiro, tá? Depositaram ali todas as expectativas, deu pouquíssimos óvulos e elas queimaram esse dinheiro, não conseguiram resultado, mas assim, se arrependeram. O X da questão é esse. Então, querem juntar agora tudo de novo para fazer uma FIV completa. Então, aquele dinheiro está fazendo falta agora da mini FIV, né? Porque poderia estar completando agora para uma FIV completa. Então, eu preciso falar, porque quando me perguntam, mini FIV, eu não acho legal, eu não faria uma mini FIV, né? A não ser, sei lá, em Eu, casos. particularmente, não sou fã, mas, assim,
essa é uma conversa que acaba acontecendo entre o médico e a tentante, o casal, e se for interessante ou tiver uma motivação clínica importante, por que não? Assim, em medicina não é, a gente não pode ser nem 8 nem 80. Por isso que a personalização do tratamento ela é extremamente Total, importante, né? total. A individualização, a, você fazer um tratamento voltado para as necessidades do casal, isso faz É, toda a diferença no mundo. é, E os profissionais que trabalham conosco e que trazem seus pacientes acabam trabalhando dessa forma é. também. A individualização é tudo, né? Eu me lembro que na minha época eu queria porque queria usar, olha que maluquice da minha vida, da minha cabeça, o Gonapeptil, porque era o único que eu não tinha usado ainda e eu achava que aquele Gonapeptil ele ia resolver o meu problema porque todas as minhas amigas tinham usado. Agora, tu imagina só, hoje eu olho para trás e fico apavorada com as coisas que eu pensava, né? Então, Mas eu pensava. E aí, uma coisa que é importante, assim, para falar para as pessoas que estão nos assistindo, assim, que Dr. Google não é a pessoa de eleição para te dar um diagnóstico, né? Então, acho que a primeira coisa. O que é uma verdade absoluta para sua colega, para sua comadre que está fazendo o tratamento, não significa que seja uma verdade absoluta para você. E tratamentos que são pasteurizados, as taxas de sucesso, eles são tanto quanto duvidosos. Então, assim, se você faz o mesmo protocolo para todo mundo e não muda nada, tem alguma coisa de errado aí. Então, a não, ideia nossa é que cada casal seja atendido de acordo com, baseado em evidência, em exames, em uma avaliação multidisciplinar enfim, o e Google, tratando a na causa minha da infertilidade. opinião, na minha jornada, o Google mais me atrapalhou do que me ajudou, porque cada coisa que eu lia, se eu tinha uma mutação de um monte de número de letrinha, que agora eu me esqueci qual era a mutação que eu tinha, zigoto, esqueci agora. Era um monte de letrinha, assim. E eu me lembro que eu fui atrás do Google para saber o que, que era aquilo, quase infartei, porque não entendia nada e parecia um bicho de sete cabeças. Aí, quando eu vi, meu médico olhou e disse assim: Não, mas calma aí, Karina, a maioria das mulheres tem essa mutação e não vai te atrapalhar. E aquilo me fazia não ter. Perdi várias noites de sono por causa do Google, né? Então, assim, porque a gente bate no martelo, procure um especialista. Então, até os 35 anos, um ano de tentativa em casa, dos 36 aos 37, 6 meses, a partir dos 38, ontem. Então, Ontem. procure um especialista, converse com o seu ginecologista, peça para o seu ginecologista encaminhar um colega especialista da confiança dele, enfim. Então, esse é o caminho. E aí, só voltando um pouquinho em processo de sêmen doação, por exemplo, hoje você tem muitos casais homoafetivos femininos que recorrem a doadores achados na internet. Então, como a gente está falando, assim, procure seu médico, procure um banco homologado no Brasil e regulamentado pela Anvisa e faça o seu tratamento sempre com o auxílio de um profissional médico. Com certeza. Como está a segurança da utilização da técnica Embrace? Embrace é uma técnica não invasiva, né, da biópsia. Como é que está essa segurança da utilização dessa técnica, doutor? Na verdade, a gente ainda não usa na clínica porque ainda é tida como experimental, mas dentro em breve, tudo leva a crer que a gente vai poder usar com 100% de acurácia, ou pelo menos 99,9% de acurácia nos resultados. Então, é uma questão de tempo e, óbvio, que se você puder manipular o menos possível o embrião, seria o melhor dos mundos. Tanto é que a gente hoje também usa a tecnologia do time-lapse, né? Que a gente vê o desenvolvimento temporal e espacial do embrião em tempo real. Que é Então, a gente consegue incubadora, né? isso. Que hoje você tem o Embryoscope, você tem o Gary, você tem o ESCO, você tem um monte de marcas boas no mercado e a gente usa o time-lapse na clínica também para acompanhar o desenvolvimento desses embriões. Então, é mais uma forma de você minimizar o estresse do embrião, não ter que ficar abrindo e fechando eles para levar no microscópio e avaliá-los, enfim. Então, hoje a gente tem um parque tecnológico fantástico dentro da clínica que não deixa a desejar a nenhum serviço do Brasil ou fora do Brasil. É verdade, é
verdade. Essa incubadora é muito bacana, né? Muito legal. Bom, eu encontrei o doutor, a gente teve aí um encontro presencial, né? Maravilhoso. A gente partiu para o abraço lá em Aracaju, agora, no final de agosto, começo de setembro. Tive o prazer, agora eu me lembrei de comentar sobre isso, porque a gente faz tanta coisa virtual, como a gente acabou de falar, que foi a herança da pandemia, mas ir no Congresso No Brasileiro Congresso Presencial é sempre fantástico. foi demais. Foi tribom. Abraçar as pessoas, conversar com as pessoas, olho no olho, isso não. Se emocionar, né? Falar, tocar nas pessoas, abraçar, tirar uma foto. E foi demais, Sim. assim. Eu sabe que eu ainda estou naquele estágio de êxtase, sabe? Porque eu cheguei de lá, eu estava uma temporada de trabalho e férias em Recife, e aí peguei um avião, fui para Aracaju, conheci, né? Te dei um abraço pessoalmente, viu? Thiago também, um beijo grande se ele está nos assistindo. E assim, voltei para Recife, né? Com o coração tão feliz, tão quentinho, que eu dizia para o Pedro, ai Pedro, que coisa boa a gente ter essa oportunidade de estar com os nossos filiados, de conhecê-los, essa grande família Nós Tentantes que nós construímos, né? Então voltei realizada, assim. Até hoje eu me emociono com a possibilidade que eu tive de conseguir ir, né? De dar, encaixar tempo, o Rico, deixar o Pedro lá na minha mãe, fazer toda uma logística para acontecer esse encontro presencial. E no próximo congresso do ano que vem, venha com a família toda, porque também o congresso tem a parte científica e acadêmica, mas tem a parte familiar também, e de confraternização, que é extremamente importante. Não, e o bacana é que o CBRA vai ser em Floripa o ano que vem. Floripa é do lado da minha casa, né? Tipo, eu tô no sul, a gente vai de carro, eu tenho tios que moram lá, então a gente vai poder ir passar lá uns dias e com a família toda, né? Isso é maravilhoso. Maravilha. E ainda aproveitar o Festival dos Camarões, que lá é fantástico. Não vai. Não vai. O que é, doutor? Fala de novo. Em Florianópolis, na época do congresso do ano que vem, vai ter o Festival dos Camarões, né? Então vamos lá. Vamos comer muito camarão. Doutor, eu acho que faltou aqui nós falarmos sobre esses tratamentos complementares, né? Que eu acho que é de extrema importância, porque eu não consigo imaginar não estou nem falando de uma recepção de gametas só, mas assim, de um tratamento, né, no qual a gente entra de paraquedas nessa jornada, a gente precisa elaborar os lutos e entender tudo para seguir adiante, sem uma psicóloga, sem uma nutricionista para a gente se organizar aí para receber essa gestação. Como é que funciona essa equipe multidisciplinar da Gênix? Então, assim, a gente tem alguns colaboradores, então, acupuntura, nutrição, psicólogo, a gente tem alguns profissionais que a gente indica, mas não que trabalhem diretamente com a gente. Uma vez que, como eu havia comentado, nós recebemos o paciente já pronto do médico. Então, essa é uma porta de entrada e algumas pacientes que nos procuram são atendidos pela equipe da casa. E na equipe da casa tem o andrologista, urologista, esteroscopista, então, acupunturista, nutricionista e geneticistas que eu acredito que são os parceiros de mesmos vocês. profissionais que atendem todos os Vocês pacientes do Brasil inteiro. Isso. Perfeito. Então tem todo um suporte, né? No momento Temos que vocês indicam profissionais. uma psicóloga, vocês estão indicando uma pessoa que vocês têm confiança e que possam trabalhar com Isso. vocês de forma multidisciplinar. Mas elas acabam atendendo fora da Gênix. Os médicos e acupunturistas e a nutricionista, se necessário for, vêm para a clínica. Não tem problema nenhum atender lá com a gente. Entendi. Perfeito. Então temos todo esse combo tão importante para a gente continuar aí nessa jornada, né? Falando de andrologistas, a gente tem o Dr. Pedro Ivo e o Dr. César Milton Marinelli, que são fantásticos profissionais, que dão todo o suporte na saúde do homem e depois na saúde reprodutiva do homem também. Então, fazendo todas as técnicas, PESA, MESA, microtese, microdissecção de tubos seminíferos, avaliação hormonal, enfim. Então, a gente tem uma equipe bacana. E tem os outros médicos que fazem reposição hormonal, climatério, enfim, a gente tem uma gama de profissionais que atendem com a gente há muito tempo e que atuam na saúde como um todo do homem e da mulher. E a gente tem o Dr. Giseu também, que
apesar dos 80 anos dele, ele está no século 23 da medicina. Então, ele é uma pessoa extremamente fantástica e nosso conselheiro. E traz aí uma bagagem, uma experiência incrível, né? Tem 50 anos de profissão. Acho que Que maravilha. isso é extremamente E bacana para a atuando no gente. dia a dia, olha que maravilha. É muito legal. Bom, eu me apaixonei pela reprodução assistida de uma forma avassaladora, larguei tudo, né? Sou da moda, enfim. Hoje trabalhamos, respiramos, né? A reprodução assistida. Então, assim, é muito bom. Gratidão à ciência, à tecnologia, a todos vocês, né? Que fazem acontecer esse nosso sonho, né? Das tentantes. É tanta batalha, é tanta dificuldade, é tantos obstáculos, sabe, doutor? Que a gente realmente precisa de uma clínica, de um ser humano que segure na nossa mão, porque essa mão, ela, às vezes, muitas vezes, ela escorrega, né? E a gente precisa ser resgatado muitas vezes. E não é fácil juntar nossos caquinhos, né? Porque é uma jornada que a gente não sabe quanto tempo ela vai durar. Né? A gente acha que pode durar 1 ano, 6 meses, assim como pode durar 10 anos. A minha durou 4. Mas é uma jornada silenciosa, né? Não tanto mais. Mas hoje não é solitária. Então, assim, hoje a gente tem uma percepção do quão importante é trazer o paciente para perto da gente para que a gente possa compartilhar e amparar na alegria e na tristeza os casais. Então, assim, mudou bastante a forma e o formato de você acolher o casal e de indicar tratamentos também. Então, isso quando o casal tá bem decidido, eles são cúmplices no processo, a gravidez vem. De um jeito, pode ser mais cedo ou mais tarde, mas a gravidez vem. Bem, isso que eu ia deixar como mensagem final. A gravidez, ela vem para quem é persistente, para quem é resiliente, para quem tem fé e para quem não desiste. Eu sei que os obstáculos, como eu falei anteriormente, são grandes. Não é fácil não desistir, mas se você puder, seja como for, continue nessa jornada. Se cerque de pessoas, né, de uma clínica, de pessoas que realmente vão ser transparentes, vão ser seres humanos que vão fazer parte da tua família. Porque a gente nunca vai esquecer, né? Quem nos ajuda a trazer esse sonho para a nossa realidade. Depois que nascer os filhos de vocês, vocês vão levar esses filhos até esse médico que vocês vão segurar a mão durante a jornada para mostrar. Olha aqui, doutor, meu filho. E aí vocês vão querer tirar foto com esse doutor. Esse doutor vai ter sempre um lugar no teu coração, né? Sempre. Assim como a doadora, né? Quem é mamãe receptora que nem eu, a gente gratidão eterna, né? A uma doadora que ajudou a gente para que a gente conseguisse se realizar, trazer esse bebê para casa de forma saudável, no momento que a gente já não tinha tanta, né? A ovorecepção é esperança, embriodoação é esperança, né? Então eu queria muito agradecer vocês, queria que o Dr. Felipe deixasse uma mensagem aqui, né? Tenho a Amanda dizendo assim: show vocês terem este conselheiro, doutor. Valorizar a sabedoria do tempo com a experiência. Muito bom o encontro. Gratidão. Esse tempo que a gente muitas vezes não entende, né? Tempo de Deus, muitas vezes, né? Então, eu queria muito agradecer o tempo do Dr. Felipe, né? E o tempo de vocês que estão aqui conosco e deixar uma mensagem aqui do Dr. Felipe para vocês que estão na caminhada, né? E que de coração eu desejo que até aí o final do ano vocês consigam trazer esses bebês saudáveis para casa. Seja qual for a forma de gerar amor, como eu chamo os tratamentos. Com certeza. Bom, eu sempre falo que tempo é o senhor da razão. E hoje a gente sabe que a paciência e a persistência são as principais virtudes para que a gente conquiste os nossos sonhos, os nossos desejos. Para os casais que estão nessa jornada e queiram tirar dúvidas, queiram se informar, queiram aprender, queiram trocar suas experiências, entrem em contato com a gente, nos procurem, que a gente está sempre de portas abertas para vocês, para poder auxiliar, seja fazendo tratamento ou só para dar um conselho. Então,
as portas estão abertas para todos. Respondo o sonho de vocês. E procurem a Clínica Gênix. Eu estou deixando aqui, doutor. Maravilha. Estou deixando aqui, ó, pessoal, o nosso endereço, o nosso site, tá? Legal. Lá vocês vão achar muita informação, casos reais, podcasts, tá? Nós somos os pioneiros a fazer podcasts desde 2019, a gente faz. Estamos indo para a 3ª temporada, estamos indo para a 6ª edição do Ninho Solidário. Agora com FIVs e congelamentos gratuitos, tá? De óvulos. E a gente está aí para ajudar vocês. Vocês não estão sozinhos. Nossos parceiros, como a Gênix, estão aqui conosco, com nós tentantes, para encurtar caminhos para vocês e para fazer a diferença na jornada de vocês. Me mandem WhatsApp, mandem Instagram privado. Eu estou sempre disponível. Eu estou sempre em comunicação com vocês para que a gente consiga ajudar vocês a trazerem as melhores decisões. Tá? Não é fácil tomar as decisões, principalmente iniciais, mas a gente está aqui para vocês, tá? Eu, Dr. Felipe e toda a família Nós Tentantes. Entrem no site, pessoal, se vocês não entraram ainda, porque tem muita coisa legal, tanto na parte científica, como na parte de casos reais, eventos online com pessoas que passaram por todo esse processo e que vocês vão, querendo ou não, se identificar, seja com podcast, seja com todos os depoimentos que vocês vão achar ali, tá bom? Quero agradecer mais uma vez, doutor, e um beijo no coração de todos vocês que estiveram conosco aqui. Nem sei que horas são, mas eu só sei que é tempo de a gente acabar em grande estilo. 9 quanto? 9h15 já. Então tá, o papo tá tão bom que a gente passou 15 minutos, mas não tem problema. Um beijo bem grande para todos vocês. E mandem o WhatsApp que eu respondo se caso vocês ficaram com alguma dúvida, tá bom? Obrigada, doutor. Um beijo bem carinhoso para toda a equipe multidisciplinar Gênix. Eu que agradeço o convite, muito obrigado pela oportunidade e mais uma vez obrigado, Karina, pela essa oportunidade. Foi muito bacana, Beijo muito bem importante. grande. Beijo. Ai, tô recebendo um beijinho.